Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, amigos que nos assistem, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa inundar o seu coração. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, pastor auxiliar da Igreja Batista em Teresópolis, Barra do Imbuí. É um prazer poder chegar até você e a nossa oração permanece a mesma, que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada para uma breve reflexão. O texto encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28. Nós vamos ler o versículo 1 e logo em seguida os versículos 5 a 8. Assim diz a palavra de Deus para nós. E no fim do sábado, já quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, ambas foram ao sepulcro. Versículo 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele mesmo tinha dito. Vinde então e vede o lugar onde o Senhor estava. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós, para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo ela apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para anunciar aos seus discípulos. Amém. Meus irmãos em Cristo, queridos amigos, a ressurreição de Jesus é a notícia mais importante, de maior valor que chegou até nós os homens. Sim, a ressurreição de Cristo é um marco na história da humanidade. Ainda que muito foi feito para tentar impedir que essa notícia chegasse até nós, todas as tentativas de impedir que a verdade da ressurreição chegasse a mim e a você falharam. Por exemplo, a Bíblia nos diz que fora colocado o selo romano sobre o túmulo de Jesus, para que guardasse aquele túmulo, para que Jesus não ressuscitasse. O versículo de número 65 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus nos diz assim: E disse Pilatos, tendes a guarda, ide guardai como entendeste. E o versículo 66, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda e o selo sobre a pedra. Aqui, nesses dois versos que eu li, há uma tentativa maligna de tentar impedir que a verdade da ressurreição chegasse ao povo daquela época e a todos nós. Colocaram então um selo romano sobre a pedra, para que aquele selo não fosse quebrado. Colocaram uma guarda, para que a guarda romana tomasse conta, porque havia uma suspeita de que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus. Mas ele mesmo tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas existe uma outra também tentativa de esconder essa verdade preciosa, a notícia mais importante para a humanidade. Foram as mentiras ditas pelos principais sacerdotes. No capítulo 28, versículo 12 e 13, eu quero ler para você, diz assim: E congregados eles com os anciões, tomando-lhe conselho para si, deram-lhe muito dinheiro ao soldado, ordenando, digam que eles vieram à noite, os seus discípulos, e vocês dormiram e roubaram o corpo. Queridos, eu quero introduzir a mensagem que quero pregar hoje, falando exatamente sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo traz para nós três mensagens preciosas. Mas antes, eu queria trazer ao seu coração essa introdução. Várias tentativas malignas foram feitas para tentar fazer com que a notícia não chegasse até nós da ressurreição. Mas Jesus ressuscitou e ele está vivo. E a ressurreição de Cristo é para nós
a maior, a melhor e a mais importante das notícias que poderiam chegar a todos nós. Mas o tema da mensagem que quero pregar hoje e ver com você são as 3 mensagens sobre a ressurreição. 3 mensagens que a ressurreição traz para nós. Vejamos então. No texto que eu acabei de ler, nós lemos aqui que Maria Madalena e a outra Maria, elas vão ao sepulcro onde fora colocado o corpo de Jesus. E chegando lá, elas são surpreendidas pelo anúncio de um anjo, que diz que Jesus não estava ali e que ele tinha ressuscitado. E como ele mesmo tinha dito que ressuscitaria. E aquele anjo, além de dar a notícia para Maria, para as queridas que estavam ali, ele dá uma missão. Ele diz: agora vá e anuncie aos discípulos que ele está ressuscitado e que ele vai encontrá-los lá na Galileia. Aqui está a maior notícia, a notícia mais importante, espetacular, poderosa que nós poderíamos receber: que Jesus, o Cristo, o Salvador, está vivo. Por isso, eu quero ver com você pelo menos 3 mensagens que a ressurreição traz para nós. A primeira delas é que a cruz está vazia. Sim, a cruz não pôde deter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a cruz vazia, ela traz para nós, ela é a promessa de que os nossos pecados podem ser completamente perdoados. A cruz vazia nos remete, traz para nós a promessa de que os nossos pecados, todos eles, podem ser perdoados. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim para nós: e tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança contra nós, o qual era prejudicial a todos nós, ele mesmo removeu por inteiro, cravando na cruz. Meus irmãos, amigos que nos assistem, uma das notícias que a ressurreição trouxe para nós é que a cruz está vazia. E o fato da cruz estar vazia é que os nossos pecados podem ser perdoados. Não há nada que você possa fazer, querido amigo e irmão em Cristo, que diminua esse amor de Deus por nós. Não há nada que você tenha feito na sua vida de errado, pecado, que ele não tenha poder para perdoar. Só Jesus pode perdoar pecado. E nesse domingo que se aproxima, que é o domingo da Páscoa, da ressurreição, eu quero ressaltar com você isso. A cruz está vazia, e o fato da cruz estar vazia nos dá a alegria, a notícia de que os nossos pecados podem ser perdoados. Então, querido, eu queria trazer essa notícia a você, que não há nada que você tenha feito que ele não tenha poder para perdoar, para restaurar a sua vida, para trazer de volta a alegria, para consertar aquilo que se quebrou. Porque quem de nós pode dizer que não precisa do perdão de Deus? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. Mas a cruz, foi na cruz do Calvário, como li aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14, foi ali na cruz que ele pegou os meus pecados, os seus pecados, a súmula que estava sobre nós, ele cravou na cruz. Por isso, a primeira mensagem que a ressurreição traz para nós é a esperança de sermos perdoados. Mas existe uma segunda mensagem que a ressurreição de Jesus traz para nós. Sabe qual é? É que o túmulo está vazio. Sim, a cruz não pôde deter o Senhor Jesus. Mas também o túmulo não pôde deter o Senhor Jesus. Ainda como eu falei na introdução, ainda que os guardas romanos estavam ali para impedir a ressurreição, ainda que o selo romano estava ali, ainda que as mentiras contadas pelos principais sacerdotes, as autoridades da lei, nada disso pôde vencer o Senhor, mas o túmulo está vazio. No texto que acabamos de ler, diz que as mulheres, ao chegar ali, já no domingo pela manhã, para continuar o trabalho de sepultamento, de especiarias para o corpo de Jesus, chegando lá,
Jesus não está mais ali. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E essa notícia precisava espalhar. E já passou-se mais de 2000 anos. E essa notícia continua sendo pregada. Agora mesmo, se você tiver a oportunidade de ir a Israel, lá em Jerusalém, você vai perceber que o túmulo está vazio até hoje. E aquelas mulheres tiveram a incumbência, a responsabilidade de anunciar que o túmulo está vazio. E o fato do túmulo estar vazio também nos dá a alegria e a certeza de que Jesus não só destruiu a morte, venceu a morte, mas trouxe à luz a vida e a eternidade para todos nós. Sim, Jesus venceu a morte. E o fato dele vencer a morte, ele se tornou o primogênito da ressurreição. Então, querido, a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós viveremos para sempre com Ele. Ele trouxe a vida eterna para todos nós. Ainda que eu faça boas obras, ainda que eu seja bom, nós precisamos da graça do Evangelho. E a celebrarmos o domingo de Páscoa, isso precisa estar dentro do meu coração. A certeza de que a cruz está vazia. E se a cruz está vazia, os meus pecados, os seus pecados, ele levou para a cruz. Ele se tornou maldito no meu e no seu lugar. E se o túmulo está vazio, e ele está vazio, significa que o próprio Cristo, ele venceu a morte. Ele mesmo disse que ao terceiro dia, ele ressuscitaria. E o fato de Jesus ter ressuscitado, ele trouxe para nós a bênção da vida eterna com ele. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele estando com seus discípulos, ele mesmo disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Há um lugar nos aguardando. Mas existe uma terceira mensagem que a ressurreição nos traz. A terceira mensagem é que os lençóis que envolviam o corpo de Jesus estão vazios. Sim, no texto do Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 4 ao 8, eu quero ler para você, diz assim: chegou, pois, Simão Pedro, e entrou correndo no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava junto dos lençóis, dobrado à parte. Eu quero ler outra vez. Chegando, pois, Simão Pedro, entrou correndo ao sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, melhor dizendo, mas estava dobrado à parte. Que notícia maravilhosa! Os lençóis que foram usados para envolver o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também estavam vazios. E o lenço que cobria o rosto de Jesus, o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus, estava separado dos lençóis e colocado à parte, dobrado à parte. E aqui há uma grande revelação para nós. E sabe qual é? O lenço dobrado à parte tinha um grande significado na cultura judaica, sim, porque diz a história de quando alguém ia cear na casa de um amigo, lá era colocado um lenço. E quando aquele homem terminava de cear, de comer com os seus ali naquela casa, quando ele terminava, ele dobrava, amassava o lenço e colocava sobre a mesa. E quando ele colocava aquele lenço amassado sobre a mesa, significava que ele tinha terminado a sua refeição. Então o servo poderia ir lá e recolher tudo aquilo. Mas quando o lenço estava dobrado e não amassado e colocado à parte, significava que aquele homem ia voltar àquele lugar. Então Jesus utilizou da mensagem da ressurreição, aleluia, o lenço dobrado é a certeza de que Jesus vai voltar. É o símbolo, é o modelo que aponta para nós de que ele vai voltar. Por isso, querido, eu quero dizer para você que a Páscoa é muito mais do que um ovo de chocolate, é muito mais do que um coelho. Aliás, nada disso representa ou simboliza a Páscoa para nós. A Páscoa é celebrarmos a morte e a ressurreição do único Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode trazer paz para o seu coração,
aquele que trouxe a libertação dos pecados pelo fato da cruz estar vazia, aquele que trouxe a vida eterna para nós, vencendo a morte e o túmulo está vazio, aquele que trouxe para nós a certeza e a promessa de que ele voltaria, e ele vai voltar para buscar a mim e a você. Talvez você pergunte: pastor, o que eu preciso fazer? Há uma coisa que precisamos fazer diante dessas verdades, é entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus, completamente. É receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, eu queria orar por você agora. Queria orar porque pode ser que você esteja me vendo e que você esteja passando por um momento de angústia, de preocupação, onde você, na verdade, de repente, nem sabia o significado da ressurreição e da Páscoa. Mas essa palavra chegou até você. E eu quero orar por sua vida. Se você puder, curva a sua fronte e faz essa oração comigo de entrega, de reconhecimento de que a cruz não pôde deter Jesus, de que Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro igual a Ele. Só há salvação em Cristo. Alegria de dizer que o túmulo está vazio, que a morte não teve poder sobre ele. E a morte para mim, para você, para aqueles que já são salvos, é simplesmente um momento de transição de uma vida terrena para uma eternidade. E há uma eternidade nos aguardando. Os lençóis e o lenço, lençóis vazios e o lenço, é que ele venceu ali e que ele vai voltar. Por isso, eu quero desejar a você um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada. Mas eu quero orar por sua vida. Eu quero orar para que Deus entre no seu coração, entre na sua família. Quem sabe você está precisando de paz. Você precisa fazer uma entrega ao Senhor. Por isso, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de amor, glorificado seja o nome de Jesus e bendito seja o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Aqui está a tua palavra, Deus. As 3 mensagens que a ressurreição trouxe para nós. Mensagem de esperança. Mensagem, ó Deus, que alicerça a nossa fé. Primeiro, que a cruz está vazia. E se a cruz está vazia, é porque o Senhor ali na cruz carregou os meus pecados, os nossos pecados nos perdoou. Que o perdão está diante de nós. A notícia de que o túmulo está vazio, o Senhor venceu a morte. A notícia que os lençóis estão vazios. E também que o lenço estava à parte, simbolizando, retratando a tua volta. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe agora cada um que está orando comigo. E aquele que está entregando a sua vida a Cristo agora, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida e possa selar com o sangue de Jesus. Eu abençoo para que essa Páscoa seja uma Páscoa de reflexão, de introspectiva, de reconhecimento da morte e da ressurreição. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus é que eu oro e abençoo cada pessoa. Você que está nos vendo, por favor, compartilhe essa mensagem, mande para um amigo e que Deus nos abençoe e até a próxima, querendo Deus.